Boa noite. Tirando a máscara, pela alça da máscara, ainda continuamos na pandemia, hoje dia 3 de julho de 2020, estamos com todo o procedimento, né? Álcool gel, máscara, distanciamento. Gostaria de dizer que o tema do programa de hoje é sobre terceira idade, exercícios físicos. Queria dizer também que envelhecer é inevitável, mas ficar velho é opcional. Então, envelhecer é uma das dádivas divinas. E a gente gostaria de trazer para você, que está nos assistindo, que o exercício físico, ele é uma base disso aí. Se você começa a fazer exercício na sua longa vida, você vai envelhecer bem e saudável. Estamos com um convidado muito especial. Ele é professor, é mestre e é doutor. Professor da Unifor, professor da Unifametro, trabalha na CECEL, Prefeitura de Fortaleza e também no Colégio Nossa Senhora das Graças. Gostaria de apresentar o professor Getúlio Moreira. Prazer estar aqui com você, gravar esse programa e trazer um pouco mais de informação para as pessoas que assistem você. Professor Getúlio Moreira, ele é uma das referências da Unifor, onde nós fizemos o curso de Educação Física. Hoje o professor doutor, né, professor? Sempre professor, mas agora doutor. E assim, ele era daqueles professores que puxava a gente, elevando a estima, não deixando a gente cair. Então isso é um mérito de um mestre. E eu sou muito grata ao senhor, professor, por todas as coisas que fez pela gente. Mas hoje nós viemos falar de exercícios físicos para a terceira idade. Uma prevenção de doenças e uma promoção à saúde. Vamos fazer a entrevista com o nosso professor Getúlio Moreira. Professor, sabemos que as pessoas, a gente pergunta e elas respondem que não precisa fazer exercício porque elas já fazem, varrem a casa, lavam a louça, lavam o carro, vai passear com o cachorro, vai ao supermercado e já acham que isso já é a atividade física já é um exercício. E eu gostaria de perguntar a você qual a diferença entre atividade física e exercícios físicos. Então, realmente isso é uma confusão muito grande para as pessoas, né? Atividade física é tudo aquilo que a gente faz de movimento e gera um gasto calórico. Então, se você de manhã foi à padaria, é uma atividade física. Se você caminhou para pegar o ônibus para ir para a escola ou trabalho, ou quando voltou para casa, é uma atividade física. Varrer a casa é uma atividade física. Né? Limpar a casa é uma atividade física. Passar um pano no chão é uma atividade física. E qual seria a diferença do exercício físico? O exercício físico, ele é sistematizado. Ele tem o horário de fazer, os dias de fazer, o volume que é a carga e a intensidade. Eu posso transformar a atividade física de limpar a casa em exercício físico? Posso, desde que eu consiga manter, tá, uma frequência cardíaca em torno de 60% a 80% da frequência cardíaca durante um determinado tempo, em média 30 minutos. Tá? Mas isso é quase impossível, porque você faz uma atividade de varrer, por exemplo, você não varre 30 minutos, tá? Você varre 5, 10 minutos e para. Então, por isso é considerado atividade física e não exercício. Muito bem, professor. Existe também uma dúvida em relação à idade. A pessoa pergunta, será que eu estou na terceira idade? Será que eu estou em qual idade? Aí eu gostaria que você tirasse essa dúvida das idades. Quem desenvolveu essa questão essa nomenclatura das idades foi a geriatria francesa.
Eles dizem que de 0 a 20 anos é considerada a primeira idade. Dos 21 aos 49, a segunda idade. Dos 50 aos 77, a terceira idade. E dos 78 aos 105 anos, a quarta idade. Mas, todavia, no entanto, porém, a Organização Mundial da Saúde, OMS, ela diz que o idoso é considerado a partir dos 60 anos para países em desenvolvimento, no caso do Brasil, e 65 anos para países desenvolvidos. Por que essa diferença? Porque os países desenvolvidos, o estilo de vida do idoso é outro. O idoso com 80 anos, ele vai para o supermercado, ele faz todas as atividades. Tá? E por que no Brasil nós não fazemos isso? Nós temos uma questão hoje da marginalização. Se um idoso fizer um saque eletrônico no supermercado, muitas vezes quando ele sai do supermercado, ele já é assaltado. Então o estilo de vida é diferente. Então isso proporciona um déficit bem maior no idoso no Brasil do que um idoso na Europa. Professor, para a gente envelhecer bem, na sua visão, o que é necessário? Na verdade, é todo um histórico de vida, né? Por exemplo, aquela história, nós escolhemos o que plantamos. Se nós tivermos uma vida toda baseada na atividade física, numa alimentação saudável, tá? O uso regrado do álcool, o não uso do tabagismo, né? Nós vamos colher frutos de ter uma velhice mais saudável. Todavia, no entanto, porém, nós podemos minimizar esses problemas, né, dessas doenças crônicas degenerativas, como a diabetes, a hipertensão, tá? Com a atividade física, com a alimentação mais saudável, tá? E sempre buscando um profissional de educação física, sempre fazendo os exames periódicos no médico, para poder fazer uma coisa de uma forma mais científica, mais profissional e não simplesmente pelo caminho empírico. Então, o que o professor acabou de falar são os hábitos, né? Que a inatividade, a falta de exercício, leva todo a um processo de doenças. Então, exercícios físicos sendo habituais, você levar esse exercício físico habitualmente, você vai ter um bom envelhecimento, com saúde, bem legal, e a alimentação também, né, professor? Na verdade, Priscila, o envelhecimento, ele tem diversos fatores, né? Por isso que ele não tem um conceito só. Por exemplo, nós temos um fator biológico, que é o fator da saúde. Nós temos um fator psicológico, que é o fator do idoso, ele começa a ter uma certa depressão, porque começa a ser isolado pelos filhos, os filhos casam, não tem mais aquela convivência com os filhos, a convivência com os amigos. Nós temos um fator social, as pessoas jovens não gostam de fazer amizade com pessoas idosas, né? Nós temos um fator econômico, que as pessoas quando envelhecem, elas precisam de muito mais dinheiro, ela precisa de dinheiro para pagar um plano de saúde, ela precisa de dinheiro para pagar seus remédios, feliz daquele que tem uma casa para morar, e isso tudo é muito caro. Então aquele idoso que ele realmente não se estruturou na vida para ter uma velhice mais tranquila, em todos esses aspectos, ele vai realmente ter muita dificuldade. Muito bem, professor, explicou bastante esse lado. Também a gente fica um pouco assim receosos, porque os idosos eles não procuram, né, exercícios físicos, tipo na academia, pensam que é só jovens que podem vir para a academia. Não, isso não é verdade. Aqui na Academia Cinderela, como nas outras academias de colegas, você idoso será bem recebido, porque um dos fatores do diabetes, hipertensão e outras demências, né, é bem recebido o exercício físico. Professor, em relação a diabetes, hipertensão, demências e outras patologias, existem exercícios específicos? Bem, os estudos têm mostrado através do Colégio Americano
de atividade física, que os exercícios aeróbicos são os mais indicados, né? Onde você procura fazer hoje de 3 a 5 vezes por semana, de 30 minutos de atividade física, com essa frequência entre 60% a 80% da frequência cardíaca máxima. Você melhora muito a sua questão da sua condição cardiorrespiratória, diminui a pressão arterial para quem tem esse problema de pressão arterial e consegue minimizar o problema da diabetes. Tudo isso em prol da saúde, né? Exatamente. Porque você saindo da sua casa, procurando uma academia e você fazendo seus exercícios físicos, com certeza você vai prevenir muitas doenças. O diabetes, né, que é muito em volta isso tudo, hipertensão, você pode até, né, professor, com exercícios você... Isso. Atividade física, exercício físico, elas são na contramão da medicação. Então, na proporção que você começa a praticar exercício físico 5 vezes por semana, durante 30 minutos, orientado pelo profissional de educação física, você começa a diminuir a pressão arterial e, consequentemente, aos poucos você vai diminuindo os medicamentos. Outra coisa, professor, quando as pessoas procuram a gente, elas têm um certo receio do profissional de educação física não ter aquele cuidado, aquele zelo. Por isso eles se retêm mais e não fazer o exercício físico. Isso não existe, tá, gente? Nós, profissionais de educação física, assim como os demais profissionais, a gente tem todo um preparo para cuidar bem de vocês. E o professor é um dos mestres disso, que nos orienta, né, sempre para a gente tratar bem o nosso cliente e paciente, no caso das fisioterapeutas. Existe o que nós chamamos de idade cronológica e biológica, né? Idade cronológica é a sua idade real e a biológica é toda a tua história de vida. Então, muitas vezes eu posso ter 60 anos de idade, mas eu aparentar perante a minha idade biológica como se fosse uma pessoa de 80 anos de idade. Então, o que é que vai me dizer essa questão de ser compatível a minha idade cronológica com a minha idade biológica? Vai ser o meu histórico de vida. Então, se eu tive uma vida regrada, baseada no exercício físico, uma alimentação equilibrada, tá? E que mesmo se eu bebi, mas foi de forma regrada, nunca fumei, consequentemente eu vou ter uma velhice mais saudável. Como a Priscila falou no início, a questão do envelhecimento, ele é impossível você não envelhecer. A partir dos 30 anos de idade, o homem e a mulher, eles começam a perder 1% de massa óssea e massa muscular por ano. Eu posso impedir isso? Não, eu posso minimizar. Através de quê? Da atividade física. Então, se eu me proponho a ir para a atividade física, frequentar uma academia, ter um profissional de educação física me acompanhando nesse processo de fazer essa atividade física orientada, onde eu saiba conduzir entre intensidade e volume, mexer com essas duas vertentes, eu com certeza vou ter uma melhoria na minha qualidade de vida. Segundo o Colégio Americano de Atividade de Exercício Físico, é importante a gente ter essa diferenciação do que é exercício físico moderado e exercício físico de intensidade. Vou dar um exemplo. Vamos ver exercício físico moderado. O Pilates, uma caminhada com a passada rápida, jogar uma partida recreativa de voleibol, a hidroginástica, a atividade física moderada. Agora vamos falar de exercício físico de intensidade. Jogar futebol. Por que jogar futebol? Porque o cara foi atleta de futebol, então quando ele vai bater um racho no final de semana, ele quer jogar em alta intensidade como se fosse um atleta. E isso é onde dá o maior índice de infarto. São pessoas praticantes de exercício físico no final de semana, porque não é regular, tá? Então o futebol, a corrida,
é um exercício de alta intensidade, a natação. Então a gente tem que ter esse senso, essa informação de que se eu tenho problema de hipertensão, eu não posso começar com atividade física de moderada para alta. Eu tenho que começar a atividade física orientado por um profissional de educação física de leve para moderada, tá? Exatamente para não ter um pico de pressão alta, para não ter um pico de frequência cardíaca alta e ter alguma complicação a nível do infarto ou de um AVC. Professor Getúlio, aqui na Academia Cinderela nós temos o Pilates, temos a hidroginástica, temos a musculação. A musculação é uma boa dica para você que está na terceira idade. Por quê? Porque ela repõe a massa corpórea, você vai perdendo a densidade, né, professor? Exatamente. Alguns estudos têm mostrado que nós chamamos do treinamento intervalado. Eu posso intervalar um treinamento na esteira, fazer um treinamento mais aeróbico na esteira, e aí eu posso ir para um circuito na musculação, que é o treinamento resistido. Alguns estudos dizem que, e mostram e comprovam, que esse intervalamento entre o exercício aeróbico, né, lá na esteira, essa corrida lá na esteira, aliada ao exercício resistivo, que é o exercício da musculação, tem resultados bem melhores a nível da diminuição da pressão arterial, consequentemente, uma melhoria de qualidade de vida, uma diminuição nessa parte medicamentosa. Pronto, o professor esclareceu essa dúvida da gente. Professor, aqui no bairro Nova Metrópole, nós temos, aqui na academia também, nós temos um projeto, que é o projeto Vovó Cinderela, que leva o nome da academia. Nesse projeto, professor Getúlio, a gente faz em parceria com os postos de saúde, que eles encaminham as senhoras, né, e elas têm todo um procedimento de exercícios físicos. Já vem com a avaliação do posto, né, já vem com todo um protocolo, e aqui elas vêm para fazer o exercício físico, para promover a sua saúde. Então, seria interessante esse projeto ser mais divulgado, ser copiado, né, professor? Porque a gente tem muito idoso, a população está ficando idosa. O que você tem a falar? Baseado nisso que você falou, segundo a Organização Mundial da Saúde, em 2050, 1/5 da população mundial será de pessoas acima dos 60 anos. Isso equivale a 2 bilhões de idosos. Então, nós precisamos nos preparar, enquanto profissional de educação física, enquanto academias, né, para dar esse serviço de qualidade como é dado aqui na sua academia. Tá? Então, a pessoa tem que vir e realmente ter essa atitude de fazer esse exercício físico. Infelizmente, muitas pessoas elas só procuram o profissional de educação física, a academia, quando estão realmente no fim do poço. Teve um AVC, ou teve um infarto e sobreviveu, ou às vezes quando se separa. Chega muitas pessoas na academia, mulheres ou homens, e assim, por que você resolveu vir para a academia? Eu disse, não, porque eu me separei e eu vim buscar aqui melhorar minha autoestima, né? Então eu contando essa história às vezes, parece uma coisa engraçada, um colega meu disse, ô pai, não faz isso não, que segunda-feira eu vou começar a atividade física, o exercício físico. Então a gente tem que procurar o exercício físico antes que aconteça o pior. Infelizmente nós, no Brasil, a gente tem essa cultura de às vezes deixar acontecer o pior para procurar academia e fazer exercício físico com regularidade. Exatamente. Às vezes você que está aí nos assistindo, fica em casa assistindo TV ou se alimentando mal, tira um tempinho e vem para a academia. Qualquer academia, você vai se sentir melhor, tanto fisicamente como emocionalmente. Então é um convite que a gente faz para você levantar e você aproveitar a sua vida, porque é como eu disse, envelhecer é inevitável, mas ficar velho é opcional. Então, levante de hoje em diante, faça da sua vida melhor, você procure levantar e caminhar
ou procurar uma academia quando passar essa pandemia, e você vai ver que a sua vida vai melhorar muito, muito mesmo. Professor Getúlio, foi uma grande alegria, um prazer imenso, estava com saudade do professor. Então, diante de suas respostas maravilhosas, eu gostaria que o senhor desse a sua palavra final, o que o senhor gostaria de dizer para quem está nos assistindo. Que nunca é tarde para começar, né? Então, você que está nos assistindo, procure um profissional de educação física, procure uma academia bem credenciada, orientada por profissionais como a Priscila, que foi minha aluna na universidade, uma aluna muito estudiosa, dedicada, que sempre está buscando novos conhecimentos, para que tenham realmente um objetivo alcançado com mais facilidade. Então, se eu tenho uma confiança no profissional e sei que esse profissional entende do que ele está fazendo e ele é um profissional compromissado com o exercício físico para melhor idade, eu vou conseguir o objetivo mais fácil. Como a Priscila falou, o exercício físico, você vindo para a academia, tem um lado social. O idoso tem dificuldade de fazer amizade. Tá? Então, você está na academia, você tem o ciclo de amizade que você vai desenvolver aqui no ambiente, né? E que isso vai ser muito positivo. Outra coisa muito boa que eu sempre digo para os meus alunos é que o exercício físico melhora o libido sexual, melhora o desempenho sexual, melhora a autoestima. Então, o que é que você está esperando aí? Venha para a academia, venha malhar e fazer aqui na Academia Cinderela, onde tem excelentes profissionais e sob a orientação de uma grande profissional que é a Priscila. Professor, eu fico lisonjeada e o senhor falando assim, convidando as pessoas para vir para a Academia Cinderela. Não esqueçam, vir para uma academia fazer exercício físico vai te aliviar dores, vai te aliviar, te tirar a depressão, tristeza. Então, gente, se animem, vamos exercitar, vamos subir, vamos vencer todas essas barreiras. Agradeço a atenção e não sai daí, espera que tem coisas muito boas para vir no restante do programa. Até já!